agosto e eu vou fazer a tag literária dos 50% sim. Olá, pessoas lindas, meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Sim, gente, a gente tá em agosto e eu vou fazer a tag dos 50% agora. Pra quem não sabe, a tag dos 50% é o balanço que a gente faz em relação aos 6 primeiros meses do ano sobre nossas leituras. E é pra gente fazer essa tag lá no início de julho, porque a gente vai considerar o que a gente leu de janeiro a junho, né, que são 6 meses do ano. No entanto, em julho eu não consegui fazer isso. Tinha muita coisa acontecendo por aqui. Quem me acompanha, principalmente nas lives, sabe, né? Então, assim, eu não consegui, gente. Como não consegui, resolvi fazer agora em agosto mesmo, mas eu vou considerar apenas as leituras que eu fiz até o fim de junho. Eu não vou considerar leituras que eu fiz em julho. E até junho eu li 19 histórias. E essas histórias são misturadas em lançamentos e também em histórias que já existem há mais tempo, porque eu não leio tanta história assim de lançamento. Vocês que me acompanham sabem disso. Eu não sou uma pessoa que é Minha palavra? A pessoa que é fissurada em ler apenas lançamentos. Eu gosto de ler histórias. Então, eu não vou considerar aqui as histórias apenas lançadas nesse primeiro semestre, tá? Tudo bem que as pessoas podem fazer essa tag usando sobre isso, porque a tag fala sobre isso, mas aqui não vai ser assim. Eu nunca faço nada assim sobre lançamento, porque eu não sou uma pessoa dos lançamentos. Sou uma pessoa que quer ler histórias. Quer dizer que eu nunca leio o lançamento? Não. Quer dizer que não é prioridade. É só o que deu vontade de ler. E eu gosto de falar histórias porque aí se divide em livros grandes, entre novelas, entre contos, tá certo? Então vamos lá responder essas 15 perguntas que se referem a esses 6 primeiros meses do ano sobre as minhas leituras. Número 1. O melhor livro que você leu até agora em 2024. O melhor livro que eu li até agora em 2024 foram 2. Sim, é claro, vocês me conhecem, eu não ia botar uma história só. Pode até acontecer que seja, mas é difícil. Quais são esses 2 livros? Um Traço Até Você, de Olivia Pilar, e Imogen, obviamente, de Becky Albertalli. Ambos têm vlogs de leitura aqui no canal, tá? Links na descrição. Essas 2 histórias são maravilhosas, de protagonismo bissexual, escritas por pessoas bissexuais. Os 2 são extremamente devoráveis e necessários demais em nossas existências. Por favor, vejam meus vlogs surtando lendo essas histórias. Não vou me estender mais falando sobre isso por causa dos vlogs que tem aqui. Mas assim, histórias extremamente maravilhosas que eu sou completamente apaixonada e se tornaram assim, as minhas histórias favoritas do ano. Inclusive, mesmo que eu leia outras coisas depois, eu posso até somar, mas de cara são minhas histórias favoritas do ano. Segunda pergunta, a melhor continuação que você leu até agora em 2024. Tem 2 histórias que eu li que são continuações indiretas de outras histórias. A primeira chama Sob a Chuva do Natal, de Isabella Fiore. É um spin-off de outro conto dele chamado A Última Mordida. Eu considero uma continuação porque, além de serem do mesmo universo, essa história se passa um tempo depois, após a primeira. E essa é uma história deliciosa para passar raiva. Se você gosta de passar raiva, lê essa história. A outra história que eu li, que também é uma continuação indireta, chama Filha da Terra, de Camila Cerdeira. É uma história que se passa no mesmo universo que o primeiro conto desse autor, chamado A Noite Cai. E quando a gente lê essa história, a gente entende a continuidade e a correlação que ela tem com a primeira. Mas mesmo que a gente veja essa continuidade, não quer dizer que as histórias não possam ser lidas de forma independente, tá? Inclusive tem vídeo sobre ela aqui no canal. É uma história que envolve fantasia e magia advinda de orixás. Super fluida e empolgante. Pergunta número 3. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu e quer muito? Eu quero muito ler Amor Sob Protocolo, de Sara Oliveira, que é uma história de romance duárico de casamento por conveniência. Já queria ter lido, mas infelizmente com outras demandas que vieram antes, acabou ficando um pouco para depois e ele vai acabar entrando na minha lista de lendo livros quase esquecidos. Você não sabe o que é isso? É a minha maratona literária pra gente desafogar as nossas estantes. Se quiser saber mais, eu vou deixar um vídeo específico contando mais dessa maratona disponível aqui na descrição, junto também com o link da maratona para você participar e ler com a gente. E outra história que eu quero ler muito chama Desmortos, de Marice Miller. Essa é uma história que tem trisal. Ai, porque é triângulo amoroso. Não, gente, eu quero trisal, eu não quero triângulo amoroso. Se tem 3, é pra ser trisal, nada de triângulo. E nessa história aqui, a protagonista, ela é tipo uma zumbi que se apaixona por um fantasma
e por um médium. Todos os protagonistas aqui são bissexuais, o que é extremamente saboroso demais pra mim. Amo ler histórias com bissexuais. E assim, deve ter mais histórias que foram lançadas no primeiro semestre que eu quero ler, mas eu vou deixar só essas duas por enquanto. Pergunta número 4. O livro mais aguardado pro segundo semestre de 2024. E assim, o livro mais aguardado por mim sempre são os lançamentos das minhas autorias favoritas. Então teve um que eu tava esperando muito, que já lançou por conta de quando eu tô gravando esse vídeo, né, já que é em agosto, que chama Combate de Corações, de Dan Rodrigues. Eu tava esperando muito esse livro sair. Esse livro saiu, ele é delicioso demais, tem vídeo aqui no canal, inclusive, link na descrição. Então, esse foi uma das histórias que eu tava esperando muito nesse segundo semestre. Ele saiu agora do início de agosto. É um romance aquileano de namoro falso que se passa nas Olimpíadas. Além desse, tem o Vem Aí, de Halloween, de Vanessa Freitas. Então, assim, qualquer lançamento de Vanessa Freitas eu tô sempre muito vidrada esperando sair. Além disso, tem outro romance aquileano que ele tava em pré-venda agora, né? Mas assim, ele vai chegar mesmo pra gente no segundo semestre. Então eu considero como do segundo semestre, que é Amor em Jogo, de Felipe Mateus. Também um romance aquileano de namoro falso. Se passa num reality show. Outra história que eu tô esperando muito que vem aí é um lançamento sáfico de Arquelana. Esse chama As Regras do Jogo. Tem também as histórias que Mari Dionísio vai lançar. Só que eu não tenho certeza mais se vem nesse segundo semestre, porque como ela teve alguns problemas de saúde, acabou que deu uma adiada de quando vem essas histórias. Então eu não tenho certeza se elas vêm nesse segundo semestre ou só no começo do ano que vem. Pergunta número 5. O livro que mais te decepcionou até agora em 2024. Bom, o que mais me decepcionou chama Ela é Mais do que Você Imagina, da autora V.S. Vilela. Eu tinha lido um outro livro da autora e gostado bastante, inclusive tem vídeo dele aqui no canal. O título dele é até meio interessante, né? Que é tipo, me causou sentimentos conflitantes. Porque realmente foi, mas no final das contas eu gostei da história. Então, por isso também que eu fui ler essa nova história dela. Eu gostei muito da capa, fiquei apaixonada pela premissa do livro. No entanto, essa história não me prendeu e pior do que isso, pra mim se abriu uma história dentro de uma história que já existia. Então ficou tudo meio perdido. Não consegui me conectar com as personagens e fiquei mais exausta do que satisfeita lendo. Inclusive, ele quase me deu ressaca literária. Pergunta número 6. Um livro que te surpreendeu em 2024 até agora. Eu acho que eu posso dizer que Os Ares de Luísa, de Nath Marx. Que é um livro, inclusive, que eu já tinha o e-book e eu comprei o físico na mão da autora na Bienal. E eu nem sabia que eu tinha um e-book. Eu descobri porque, como ela falou comigo na Bienal, eu procurar um livro na Amazon pra ver um pouco mais sobre ele, né? Pegar uma amostra, conhecer. E aí eu vi que eu tinha um livro em e-book já. E a surpresa maior é porque, gente, essa é uma história hétero-cis. E, sinceramente, nos últimos 4 anos, eu tô afundada, muito afundada em histórias LGBT+, totalmente afundada. Então, quando eu comecei a ler essa história, eu até fiquei levemente preocupada se eu ia me envolver nela, já que eu tô nesse lugar, assim, lendo histórias mais LGBT+. No entanto, a escrita de Nath foi muito gostosa, a história é muito interessante, fez com que eu me envolvesse ali, me divertisse com a personagem principal, ficasse levemente desesperada junto com ela e eu tava temendo qual final seria escolhido pra ela e eu quis muito que fosse um que foi o que eu gostaria, assim. Não totalmente tudo que eu pensei, mas ele foi seguindo uma linha de acordo ao que eu achava que seria a melhor coisa. E foi realmente isso que veio aí. E foi, assim, maravilhoso. Foi surpreendente ler, foi muito divertido ler. Eu gostei muito dessa leitura. Pergunta número 7. Nova autoria favorita. Esse caso aqui é sobre uma pessoa que lançou um livro recentemente ou que eu conheci nesse semestre. E eu posso destacar aqui 2 autoras que eu conheci nesse primeiro semestre e que são autoras que eu quero ler todos os trabalhos passados e futuros. A primeira chama Giovanna Salomão, ela é autora de Os Pássaros de Cedro, que você já me viu falar aqui no canal várias vezes se você me assiste. Se não assiste, nunca me viu falar, então vai me assistir, veja o vídeo de Os Pássaros de Cedro, tá disponível, o link aqui na descrição. Ela, além de ter uma escrita maravilhosa, é uma autora querida demais, então assim, as coisas se unem e tornam tudo melhor.
E a outra autora que eu conheci esse semestre chama Becky Albertalli, que você pode até já conhecer de mais tempo, porque ela ficou bastante conhecida por conta de Com Amor Simon. Mas eu só conheci mesmo com Imogen, obviamente. Eu nunca li Com Amor Simon. Vocês acreditam? Mas por ter conhecido a escrita dela agora e ter me apaixonado, eu quero ler Com Amor Simon agora com ainda mais vontade mesmo do que antes. Porque antes não era uma história que eu quisesse ir atrás de ler tanto assim. Mas como eu conheço a escrita da autora agora, eu quero ir atrás disso. Pergunta número 8. A sua quedinha por personagem mais recente. Ou seja, o meu crush em personagem mais recente. Quem não sabe o que é quedinha. E assim, gente, sendo bem sincera, eu sou uma pessoa que não cria crushes literários. Eu não tenho crush em personagens. Mas isso mudou esse ano, justamente com uma das criações de Becky Albertalli. Então falarei novamente de Imogen, obviamente, porque a minha crush literária que eu passei a ter esse ano chama Tessa, que é o interesse romântico que Imogen tem na história. Ela é linda, divertida, brincalhona e apaixonante. Eu entendo totalmente Imogen ter se apaixonado por ela. Eu, inclusive, quando percebi que eu estava criando crush nela, eu fiquei, meu Deus, Tessa conseguiu o impossível, que é eu ter crush em personagem. Tessa é aquele tipo que a gente vai rindo e quando vê tá com a boca colada na boca dela. Pergunta 9, personagem favorito mais recente. Personagens favoritos mais recentes eu posso destacar 2. Um é Lily, de Imogen, obviamente, também. É a melhor amiga, uma das melhores amigas de Imogen. É uma personagem incrível, encantadora, maravilhosa, luta por suas amizades, assim, tudo. E a outra personagem que ganhou um espaço enorme no meu coração chama Carolina Montenegro. Interesse amoroso de Lorena, da história Oitavo Andar, de Juliana Reis. Mais uma bissexual maravilhosa, potente e emocionada. E depois de ter lido essa história, eu entendi porque as sáficas piram tanto com Carolina. Inclusive tem vídeo de Oitavo Andar aqui no canal também. Pergunta número 10. Livro que me fez chorar nesse primeiro semestre. Gente, sendo bem sincera, eu já comentei isso aqui em algum lugar antes, algum vídeo, alguma live, não sei. Mas eu já comentei que eu não choro em livros assim com tanta facilidade. É muito difícil, por mais que eu fique muito emocionada com a história, por mais que a história me toque profundamente, por mais que eu fique muito triste. É muito difícil eu chorar com uma história. Inclusive, ano passado eu chorei com uma história. Eu esperava chorar com essa história porque era uma história super divertida, só que ela pegava em certas feridas nossas que, nossa senhora. Então, mesmo lendo histórias que tenham cenas de bifobia, por exemplo, cenas violentas de bifobia, não tão violência tipo física, mas as coisas que nos falam, que doem e tal. Ainda assim, eu não choro com essas coisas, eu fico com raiva. Fico levemente não, fico bastante triste, mas eu não consigo chorar. E aí, nesse primeiro semestre, não aconteceu nenhuma leitura que me fizesse chorar. Nenhuma chegou nesse ponto do me derramar em lágrimas, porque é difícil mesmo. Pergunta número 11, um livro que te fez feliz nesse primeiro semestre de 2024. Um Traço Até Você, de Olivia Pilar, foi um livro que me fez muito feliz nesse primeiro semestre. Apesar das temáticas importantes que ele aborda, que são bastante, assim, atravessadoras de coração, ele é um livro que me fez mais feliz do que triste nesses momentos, assim. Porque mesmo abordando tudo isso, a felicidade instalada no meu coração de ver pretinhos bissexuais vivendo suas vidas e se relacionando e tendo afeto, elas foram muito mais importantes pra mim e me tomaram muito mais do que qualquer tristeza. Então, foi lindo as ver, as conhecer e curtir todas as páginas junto com elas. Pergunta número 12, melhor adaptação cinematográfica desse primeiro semestre. Bom, a adaptação cinematográfica que eu vi nesse primeiro semestre, não que foi lançada, mas que eu vi, foi... eu acho que foi Entrevista com o Vampiro e As Bruxas de Mayfair, ambas de Anne Rice. As séries. Eu vi no Prime Video que lançou no Prime Video esse primeiro semestre, né? Então eu assisti lá essas. Eu acho que eu não vi nenhuma adaptação a mais. Só foi essas duas. Mas assim, melhor é uma palavra forte. Não gostei das Bruxas de Mayfair. E
Eu gostei de Entrevista com o Vampiro, mas não ao ponto de falar, ai meu Deus, é a melhor coisa do mundo. Não. Gente, eu tô aqui editando o vídeo e eu percebi que eu fiz uma coisa muito errada nesse momento aí. Eu acho que é porque eu também não tava muito bem no dia que eu gravei esse vídeo. Mas assim, pra falar nessa hora sobre a melhor adaptação literária que eu vi. Só que pra falar da melhor adaptação literária, eu tenho que ter lido a história e visto a adaptação e ter gostado. Ou, né, pra isso, pra ser melhor. Mas eu não li Entrevista com o Vampiro. Então, eu não tenho como afirmar 100% que essa é a melhor adaptação literária ou não. Assim como eu também assisti Uma Ideia de Você, que eu não posso dizer se é a melhor adaptação literária ou não, porque eu não li Uma Ideia de Você. Então, em resumo, eu não posso responder essa pergunta. Porque eu não vi nenhuma adaptação literária de nenhuma história que eu li. A única que eu vi recentemente de algo que eu li foi, a última no caso, foi Percy Jackson. Mas Percy Jackson não foi desse ano. Então, se vocês quiserem considerar, Percy Jackson. Ficou perfeito. Mas é a única coisa que eu li. De resto, eu não li nada, então não tem como eu saber. Perdoe aí o equívoco. Depois, agora editando que eu percebi que eu fiz essa besteira, eu fiz assim, mas que isso, gente? Não teve lógica nenhuma essa minha resposta. Pergunta número 13, a sua resenha favorita desse primeiro semestre? Vou destacar aqui 4 vídeos. Sim, 4 vídeos, porque o canal é meu, eu faço o que eu quiser. Surpreendendo 0 pessoas, os vlogs de leitura de Imogen, obviamente, e Um Traço Até Você. Mas pra além desses 2 vlogs, tem também os vídeos de... Eu boto os vídeos porque não são vlogs, mas de qualquer maneira é resenha, né? Tudo é resenha. Mas os vídeos de A Princesa que eu Sempre Quis, de Vanessa Freitas, e Os Pássaros de Cedro, de Giovanna Salomão. Esses 4 vídeos são, assim, eu acho que o meu maior xodó de criação desse primeiro semestre. Porque, nossa, eu fiquei tão apaixonada pelo resultado deles. Tão apaixonada. Nossa! Eu espero que vocês amem esses vídeos do mesmo tanto que eu amo. Porque se vocês amarem o tanto que eu amo, vocês amam muito. E eu fico muito mais feliz de saber disso. Livro mais bonito que você comprou ou ganhou nesse primeiro semestre? Eu vou confessar que eu tinha botado um aqui na lista, que na verdade ele não entra aqui porque eu ganhei ele em julho. Então corta. Livros mais bonitos que eu ganhei nesse primeiro, que eu comprei, eu ganhei esse primeiro semestre. Na verdade, os 2 eu ganhei. Ganhei em coisas diferentes. Imogen, obviamente. Olha essa capa perfeita. É linda demais. É rosa. É Imogen. E essa aqui, ó. Meu crush. E a outra capa é de Carmila, a primeira vampira sáfica que temos. Esse aqui eu ganhei de aniversário. E esse aqui eu ganhei na live de Merlin. E o outro livro que eu ia falar era Conectadas, que tá aqui embaixo de tudo. Ia dar até o trabalho de tirar daqui. Mas eu ganhei Conectadas em julho. Então... não entra nessa questão, porque é só até junho. Eu disse que ia ser só até junho e vai ser só até junho. E chegamos à pergunta número 15, e antes de falar a resposta sobre ela, por favor, deixa o gostei aqui embaixo se você gosta de tags literárias. Além de que, considere se inscrever aqui no canal se você gosta de vídeos com dicas e recomendações de leitura, além de vlogs de leitura, porque aqui no canal tem tudo isso. E agora sim, pergunta número 15, livro que você precisa ou quer ler muito até o final do ano? E essa é uma pergunta que é simplesmente impossível de ser respondida porque eu quero ler muitas histórias. São muitas anotações da minha estante do Maratona App de quero ler, fora as estantes secretas. São muitas pessoas que eu admiro o trabalho, que já lançaram histórias que eu quero ler muito e eu ainda não pude, e que ainda vão lançar outras histórias que eu quero ler também porque eu admiro demais o trabalho. Sem contar em outras autorias que eu vou conhecendo ao longo do tempo com as interações nas redes sociais. E eu quero demais conhecer os trabalhos delas também, que eu ainda não conheço. A única certeza sobre essa pergunta que eu posso trazer é que eu quero ler a cada vez mais histórias escritas e protagonizadas por bissexuais. Então, livros que eu quero muito ler nesse segundo semestre são livros que foram escritos e protagonizados por pessoas bissexuais. Quais os nomes dessas histórias eu não posso dar, porque tem muitas, gente. Tem muitas. Tem sáficas, tem duáricas, tem aquileanas, tem foco de romance, tem poliamorosa, tem de vários tipos. E eu quero ler todas. Vou conseguir ler até o fim do ano? Provavelmente não, porque são muitas. Mas muitas delas vão estar nas minhas próximas listas de leitura. Essa foi a tag 50% em relação até as minhas leituras de junho, que eu tô gravando em agosto, mas considerei apenas as leituras de junho, hein? Até junho. De janeiro a junho.
Porque se eu fosse botar a partir de julho, tinha outras respostas nesse caminho, gente. Tinham outras respostas a serem dadas. Então até junho, foi isso. E não esqueça de conferir outros vídeos com dicas e recomendações de leitura que estão disponíveis em playlists aqui na descrição. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado o seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.